Olá pessoal, dando continuidade à disciplina, falando sobre o membro superior, vamos falar hoje da articulação do cotovelo. Além disso, também vamos falar sobre alguns músculos que movem, além do cotovelo, o punho e mão. Então vamos fazer duas aulas em um, tá? Então, prosseguindo, existem alguns pontos anatômicos interessantes que precisamos conhecer, que são o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, né? A tróclea e o capítulo são partes do húmero, tá? Que articulam com o rádio e a una. O processo do olecrano, que é esse processo aqui que fica na una, tá? Isso aqui, pontazinha do cotovelo. A una e o rádio como ossos, né? E a cabeça do rádio, que vai articular com o húmero, bem mais profundo, e as membranas interósseas, a membrana interóssea que está entre o rádio e a una e formam uma articulação entre os dois ossos. Existem ainda mais 3 ligamentos que a gente precisa comentar, tá? Os ligamentos são os ligamentos radial colateral, que vai sair do húmero para o rádio, um lateral, que é unar colateral, ligamento unar lateral, né? Unar colateral no caso aqui, que vai para a una, e um ligamento anular que vocês vão conseguir visualizar no vídeo que eu vou colocar na descrição do vídeo. Desse vídeo eu vou colocar um link para a descrição, tá? Vou colocar um link na descrição para um vídeo que vocês vão assistir para auxiliar no material que a gente está utilizando aqui na disciplina, ok? Outros pontos que a gente consegue visualizar sobre a pele utilizando a anatomia palpatória, né? Então a gente tem a crista supracondilar, o epicôndilo lateral, cabeça do rádio, o olecrano e a área triangular lisa subcutânea, que fica basicamente nessa partezinha mais abaixo, tá? Uma vista posterior, se essa aqui é o epicôndilo medial, significa que esse é o braço esquerdo visto posteriormente, ok? E anteriormente a gente também observa o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral e uma série de estruturas que é importante que nós reconheçamos. Por que eu estou chamando a atenção para essas estruturas? Porque o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial, eles são um local específico para a origem de vários músculos. Os músculos do epicôndilo lateral, ele serve de inserção para os músculos que são extensores do punho. O epicôndilo medial, tá aqui, ele é a parte de origem, é a área de origem de vários músculos que vão fazer a flexão do punho e dos dedos, ok? Então, a disciplina pretende também falar um pouco sobre algumas lesões e alguns tipos de problemas que podem surgir em algumas articulações. Então, nós vamos falar sobre a epicondilite lateral e epicondilite medial, tá? A epicondilite lateral é uma degeneração desses tendões e da da origem desses músculos, né? Que saem do cotovelo e atingem exatamente os extensores. E a epicondilite medial é causada por qualquer atividade que provoque uma força valga no cotovelo. Veja só, qualquer atividade que você tenda a girar esse cotovelo em valgo ocasiona um estresse no epicôndilo medial, e isso pode levar a uma inflamação nesse epicôndilo, ok? Normalmente
não é só essa força valga que pode levar a essa inflamação no tendão que origina os músculos flexores, tá? Uma atividade em que envolva muita força na flexão dos dedos, né, e da mão e do punho, tá, poderia desenvolver também essa inflamação na origem dos músculos que fazem a flexão do antebraço, ok? Explicado isso, vamos falar especificamente agora sobre a epicondilite lateral e mostrar quais são os músculos e qual é a área que é inflamada. Então a gente observa aqui que nós temos aqui, ó, o extensor radial longo do carpo, aqui está em inglês, tá? Deixa eu passar aqui para meu apontador laser, fica melhor. Então, o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, né? O extensor dos dedos e o extensor na do carpo. Aqui temos também o oncônio, que é um outro músculo. Aqui nós vamos vê-los de um por um com calma mais à frente. Então, esse local em que há a origem de todos esses músculos, que fazem basicamente o que? Com exceção do oncônio, todos esses músculos vão fazer extensão do punho, tá? Vão apresentar uma dor e um incômodo muito grande, principalmente em realizar determinados movimentos de extensão ou sustentar algum peso isométrico com o punho, né? Caso o movimento venha dessa posição para baixo, obviamente, tá? Por exemplo, os fatores de risco. Fator de risco é exatamente, ó, contração excêntrica, né, do extensor do carpo, né, uso excessivo ou repetitivo do supinador, movimento de supinação, tá? Pessoas que praticam tênis, que digitam, que tocam piano e fazem muito trabalho manual, né? São pessoas que também podem desenvolver esse tipo de problema, né? Os fatores de risco em esportes de raquete, por exemplo, uma técnica incorreta, né? Duração muito grande de jogos, né? A frequência de jogos, o tamanho da pega, né? O tamanho da pega da raquete e o peso da raquete. Então, normalmente, pessoas que trabalham com a ação manual, movimento com raquete ou com algum tipo de movimento que você precisa realizar, e esse movimento de forma repetitiva pode ser um dos fatores de risco para essa epicondilite lateral, tá? Então, os sintomas, né? Então a gente tem uma rigidez matinal, né? A gente tem uma dor, né? Uma certa, como é que eu posso falar? Uma certa sensibilidade na parte de fora do cotovelo, dor nos músculos, né? Todos os músculos, e uma dor no cotovelo quando você agarra ou segura algum objeto dessa forma aqui, tá? Então são alguns sintomas para esse probleminha aí que são a epicondilite lateral, né? Na epicondilite medial, né, nós podemos fazer uma associação semelhante, tá? Só que temos mais músculos que estão envolvidos nisso. Então, eu vou mostrar daqui a pouco a vocês uma organização que mostra com facilidade os 4 músculos que a gente consegue identificar rapidamente no
cotovelo, né? A gente vai pegar o cotovelo nessa posição aqui, né? Vou pegar o cotovelo nessa posição aqui e vamos colocar os 4 dedos aqui. Quando colocamos os 4 dedos aqui, cada um desses dedos aqui vão representar basicamente cada um dos músculos, né? Então a gente vai ter, deixa eu posicionar aqui para ficar mais fácil. A gente vai ter, ó, nessa posição aqui o dedo mínimo, a gente vai ter o do mínimo para o indicador. A gente vai ter aqui, ó, o pronador redondo aqui, com esse aqui. Vamos ter o flexor radial do carpo, o palmar longo e o flexor ulnar do carpo. Então esses 4 músculos aqui a gente consegue encontrar fazendo essa alusão aqui da posição de cada um dos músculos, tá? Então, cada um desses músculos ainda temos aqui o ligamento medial colateral que a gente já viu, né? Que está aqui, ó. Tá? O ligamento medial colateral está aqui, né? O pronador redondo, né? O palmar longo aqui, o flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, tá? E aqui a gente tem a ulna, né? Que é a parte do olecron da ulna. Então essa área aqui inteira ela fica reclamando. Eu pessoalmente já tive uma inflamação aqui no epicôndilo e é muito ruim, tá? Incomoda bastante e na realidade é preciso parar, né? Parar mesmo e dar um repouso para diminuir essa inflamação, tá? Bom, como eu estava dizendo aqui, os flexores dos tendões são todos mediais, né? Como já comentou aqui, e normalmente o ligamento colateral lateral passa a ser confluente e ele é um pouco hiperplástico e está nessa seção hiperplástica do anteromedial da cápsula articular. Então, essas estruturas aqui, como estão muito próximas, essa área inteira aqui incomoda bastante, né? Então, movimentos repetitivos e excêntricos, né? Com flexão do punho, né? Na realidade a gente tem movimentos excêntricos, tá? Com flexão do punho e o braço em pronação. Então, pronação e muita flexão, tá? Ou uma ação que eu tente aplicar uma carga para cima e resistir essa carga de forma excêntrica, também leva a um fator de risco, e foi exatamente assim que eu acabei me machucando, treinando, fazendo muita força, segurando muito peso, mantendo o punho nessa posição de forma isométrica e às vezes excêntrica, tá? E também um valgo, né, que é esse movimento para cá do cotovelo, aumentando a distância entre a ulna e o epicôndilo medial, ok? Então esses são os 2 fatores de risco da epicondilite medial. Indo mais à frente, temos também um é epicondilite de tenista e outro de golfista, né? Então a gente tem uma rigidez, né? Dor quando você faz esse movimento aqui para baixo, né? E essa dor não é no punho, essa dor é aqui no epicôndilo. Fraqueza, né? Nos dedos e no braço, né? Aumento da dor quando você segura uma raquete, né? Ou balança as mãos, né? Quando você vai mexer algum tipo de chave ou knob para você girar algum seletor, né? E quando você flexiona o punho, tá? Então esses são alguns problemas que na realidade acabam por dificultar uma série de ações em pessoas que praticam alguma atividade física, né? Similar o tratamento, na realidade, quando ele não é cirúrgico, ele tem
uma profilaxia já que é bem conhecida. Então é semelhante à epicondilite lateral. Então o principal que a gente vê é o rest, né? Descansar, descansa, tem que parar, né? Se o cara for arremessador, né, ele vai passar 5 a 12 semanas sem arremesso, né? Anti-inflamatório sem esteroide, né? Flexão, alongamentos no punho para flexão e extensão, então alongamentos, né? O night splitting basicamente é esse equipamento aqui, que você faz uma ligeira imobilização. E a terapia basicamente é o que? Aumentar a amplitude, the range of motion, né, que é aumentar a amplitude, e o trabalho de força excêntrica, né, fazer um pouquinho de trabalho de força excêntrica para retomar essa força, uma vez que isso vai melhorar. Não só depois da inflamação, a gente tem que reforçar esse tipo de musculatura, tá? Bom, falando, terminando essa parte da epicondilite, né, lateral e medial, é importante que a gente observe que outros músculos que também têm origem no ombro atravessam o cotovelo, né, que é o caso do bíceps braquial e o tríceps, né? Outro músculo que atravessa apenas a articulação do cotovelo é o braquiorradial, que é um outro músculo que a gente vai ver mais à frente, que está aqui lateralmente, tá bom? Então vamos lá. Outro músculo que a gente precisa mencionar é o músculo chamado braquial, né? Ele fica logo abaixo do bíceps, tá? E diferentemente do ulna, mais uma vez a gente consegue observar uma redundância de músculos em determinadas ações. Então nós temos o bíceps braquial se inserindo no rádio, e abaixo dele nós temos o braquial se inserindo na ulna, né? Por acaso alguma fratura no rádio ou na ulna, nós conseguimos pelo menos manter um pouco de movimento no antebraço, ok? O bráquio radial, ele é um músculo que vai sair desse processo aqui supra epicondilar, que ele vai estar acima do epicôndilo lateral, tá? Vai estar aqui mais ou menos, né? Depois se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Assim que a minha câmera voltar, vamos ativar aqui a câmera novamente. Agora eu posso mostrar a vocês. Vamos lá. Agora eu posso mostrar a vocês. Ele vai estar exatamente nessa área aqui, que é essa parte do epicôndilo lateral. Está um pouco acima do epicôndilo lateral, como vocês veem aí. E tem uma coisa importante esse músculo, tá? Ele tem uma coisa bastante peculiar nele. O que é? A posição que ele está vindo lateralmente, ele basicamente vai fazer o que? Ele vem dessa área lateral e vai para o processo estiloide do rádio, que é aqui, tá? O processo estiloide do rádio aqui. O interessante é que esse músculo ele vai ajudar também na supinação e na pronação do movimento. Quando o antebraço estiver em supinação, ele vai ajudar na pronação, e quando o antebraço estiver na pronação, que é essa posição, ele vai ajudar também na supinação. Então é um músculo que, por estar inserido no processo estiloide do rádio,
ele permite fazer o movimento de supinação ou pronação. E ele é um importante flexor do cotovelo. Tá bom, pessoal? Outros músculos que a gente precisa também falar, né, que movem o cotovelo e que realizam os movimentos de pronação e supinação, é o pronador redondo, tá? O supinador e o pronador quadrado ou quadrado pronador, né? Esse pronador quadrado vai estar lá distalmente ao antebraço, tá? Então esses músculos realizam os movimentos de pronação e supinação, tá? Vamos ver cada um deles agora. O pronador redondo, ele também auxilia, como ele passa anteriormente a articulação do cotovelo, ele vai fazer também vai realizar a flexão do cotovelo. Um outro músculo que a gente observa aqui é o supinador, né? O supinador sai dessa posição e vai fazer a supinação. Ele vai estar nessa área lateral toda aqui, vai se enrolar aqui no rádio e vai puxar o rádio fazendo o movimento de supinação. Então, estou aqui pronado, faço esse movimento de supinação. Ok? Um outro músculo que a gente precisa comentar é um músculo chamado ancônio. O ancônio é um músculo que é sinergista do tríceps no cotovelo. Ele também faz extensão do cotovelo, tá? Ou seja, para mantermos também a redundância de alguns músculos e algumas ações. Se tivermos um problema no tríceps, nós temos aí o ancônio de reserva para realizar o movimento também, tá bom? O pronador quadrado vai estar distalmente e a gente observa a sua ação aqui na animação, né? Aqui e fazer, vai estar aqui nesse ponto, né? E fazer isso aqui, vai fazer a pronação do antebraço. Ok? Então nós temos aqui o nosso quadro legal, né? Com os movimentos. Lembrando que o bíceps, ele por se inserir na articulação ele atravessar a articulação do cotovelo e se inserir no rádio, ele é um poderoso supinador, tá? Então ele realiza supinação também. O braquio radial faz flexão e pode fazer supinação e pronação. O braquial faz só flexão, o ancônio só extensão. O supinador vai fazer supinação. O pronador redondo vai fazer flexão e supinação. O pronador quadrado só pronação. E o tríceps vai fazer apenas extensão no cotovelo. Ok? Vamos agora falar sobre a cinesiologia do antebraço, movimentos do antebraço e do punho, tá? Prosseguindo a próxima aula, que é exatamente sobre isso, ok? Tem uma coisa importante sobre esses músculos. Túlio, são muitos músculos, sim, são muitos músculos, né? Nós temos vários músculos que se originam no epicôndilo medial, no epicôndilo lateral e vão até o punho ou vão até os dedos, né? Tem uma coisa importante nesses músculos, é que quando a gente vai observar o nome desses músculos, a gente observa que
os próprios músculos, eles já são denominados pelo movimento que eles realizam, né? Com exceção do bráquio radial, nós temos o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor comum dos dedos, extensor próprio do dedo mínimo, extensor do carpo, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar, extensor próprio do indicador. Ok? Então, apesar de termos muitos músculos, as suas ações, que aqui normalmente é cobrado na disciplina de cinesiologia, elas já estão aí. Ok? Então, é mais fácil a gente entender apenas a posição, porque as ações deles já estão pré-determinadas com o nome deles. Então, bráquio radial a gente já falou, né? Faz parte dos músculos. Eu quero lembrar, pessoal, o seguinte, que quando eu vou falar desses músculos aqui, eu vou subir, me levantar aqui um pouquinho, esses músculos eles vão estar em ordem de mais distante, mais acima, e vão estar dessa posição mais próxima para fora, né? Aqui, mais próxima para fora. Então a gente vai fazer tudo nessa ordem aqui, fica mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então vamos fazer isso com calma e rapidinho que a gente consegue. O primeiro músculo é o extensor radial longo do carpo, né? Extensor radial longo do carpo. Esse músculo, você já sabe o que ele faz, né? Então ele vem aqui para o carpo. Então a sua ação basicamente vai ser de extensão do carpo, tá? E como ele está mais lateral, mais próximo ao polegar, como a gente vê aqui na imagem, tá? Ele vai auxiliar também no desvio radial. Aqui é o rádio, ele vai auxiliar no desvio radial, tá? O próximo é um colega dele, né? Que é o extensor radial curto do carpo. São dois músculos que basicamente um vai estar inserido aqui, onde está o apontador laser aqui, ó, e o outro vai estar aqui mais lateral. Então nós temos dois músculos que vão fazer a extensão do carpo indo para a parte lateral do punho, que auxiliam também no movimento de desvio radial, que é esse movimento aqui. Aqui está o polegar, desvio radial, fazendo esse movimento aqui, ok? Além da extensão do punho, ok? Então, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Vamos para o terceiro. Extensor bráquio radial é o primeiro. O segundo é o extensor radial longo do carpo. O terceiro é o extensor radial curto do carpo. E o quarto é um músculo que a gente consegue até ver quando a gente faz as extensões e os movimentos dos dedos, né? Aqui movendo os dedos, ó, a gente consegue visualizá-los aqui, ó. Então, é o extensor comum dos dedos, né? Ele vai para a segunda e terceira falange e é responsável pela extensão da mão e dos dedos, tá? Ah, Túlio, ele não vai aqui nem para o polegar e nem para o dedo mínimo? Não, porque no polegar e dedo mínimo e também no indicador nós temos extensores próprios, tá? Vamos falar disso daqui a pouco. Descendo mais um, então nós tivemos o bráquio radial, temos aqui o bráquio radial, ver se eu consigo baixar um pouquinho mais aqui a webcam, fica mais fácil. Vamos lá. Nós tivemos o bráquio radial primeiro, o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo, o extensor comum dos dedos e agora nós temos o extensor do dedo mínimo, que é esse aqui, tá? Então, músculo extensor do dedo mínimo. Então,
A gente observa aqui, ó, na ordem, ó, bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo, tá aqui, ó, extensor do dedo mínimo, tá? E o próximo vai ser quem? O extensor ulnar do carpo. Então, voltando lá novamente, o extensor ulnar do carpo, ele vem para aqui lateralmente e vem para o carpo, né? Ele vem para a base do quinto metacarpo aqui. Então, ele além de fazer extensão, ele vai fazer desvio ulnar. Esse movimento que está aparecendo aí, aqui do lado, ó, esse movimento aqui ao lado, ele está um movimento invertido. Na realidade, esse movimento que está sendo feito aí, vindo para frente agora, ó, esse movimento que está sendo feito agora aí, é um desvio radial. Na realidade, ele faz um movimento inverso do que está aparecendo aqui na tela, tá bom? Então, ele além de fazer extensão, todos esses músculos vão fazer extensão do punho, com exceção do bráquio radial, que não atravessa o punho, tá? Então nós temos, recapitulando aqui, bráquio radial que vem até o epicôndilo lateral do... Ele sai do epicôndilo lateral e vem até o processo estiloide do rádio, tá aqui. Ele não atravessa o punho. Os que começam a atravessar o punho são quem? O flexor radial longo do carpo, flexor radial curto do carpo, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor comum dos dedos, extensor próprio do dedo mínimo e o extensor ulnar do carpo, ok? Tranquilo com isso? Se não estão tranquilo com isso, repitam de novo essa parte para entender o nome dos músculos, ok? É tanto nome que até eu me confundo às vezes, mas é importante que vocês anotem isso, tá? Então, após chegar a esses músculos que vão fazer esse movimento de extensão do carpo ou do punho, nós chegamos a movimentos específicos do polegar, certo? Eu quero lembrar o seguinte, que nós temos músculos que são adutores, extensores, temos ainda flexores, tá? E temos opositores do polegar, tá? Nesse caso, quando a gente fala de abdutor do polegar, a gente está falando desse movimento aqui do polegar, que é isso aqui, ó, abdução do polegar, ok? Então, o músculo abdutor do polegar a gente observa aqui, ó, ele vem na una lateralmente e passa nessa área aqui. A gente consegue até visualizar o tendão dele aqui, ó. Você até visualizar o tendão dele aqui. É o músculo que é o abdutor do polegar, ok? Nós utilizamos a mesma imagem para mostrar o outro. Extensor curto do polegar. Nós temos um extensor do polegar. Esse extensor, na realidade, ele vai fazer um outro movimento do polegar, que é um movimento muito discreto, mas a gente consegue observar. Eu estou aqui com o meu polegar nessa posição, tá? E eu faço extensão no polegar. A extensão do polegar é isso aqui, ó. Esse movimento para cima do polegar, tá? Movimento para cima do polegar. Ah, Túlio, para cima é extensão? Não. Se eu for para a posição anatômica básica e colocar a parte lá do polegar para trás, eu estou realizando um movimento de extensão. Então aqui é o músculo extensor do polegar, ok? O próximo músculo vai ser quem? Vai ser o extensor longo do polegar, né?
Então a gente tem um extensor curto e um extensor longo. Então a gente precisa também utilizar esse movimento. Extensor longo e extensor curto do polegar tem basicamente a mesma ação, ok? Que é extensão do polegar. O outro ele é abdutor do polegar. Temos um outro extensor que vai estar lá no finalzinho, né, que a gente já falou, que é o extensor do dedo mínimo, tá? E o extensor do indicador. O extensor do indicador fica aqui na una, né? E sua ação é basicamente de fazer a extensão do indicador, né? Olha só, pessoal, isso significa o quê? Isso significa o quê? Isso significa que eu tenho para os dedos um músculo específico para a extensão do indicador, a extensão do dedo mínimo, né? E extensão do polegar. Então, esses três músculos aqui, eles possuem extensores próprios, ok? Quando vamos falar agora da região anterior do antebraço, nós vamos falar certamente de todos os músculos que vão fazer flexão do punho ou flexão dos dedos, tá? Então, nós vamos fazer a mesma didática com eles. Então, vamos começar pela relação dos músculos. Então, flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, palmar longo e flexor longo do polegar, tá? Como todos os flexores estão na parte anterior, o flexor do polegar, que seria esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui do polegar, né? Também estão na parte anterior. Olha a figurazinha que eu mostrei para vocês mais cedo. Aqui a gente encontra aqui esses quatro principais músculos que vão sair do epicôndilo medial, tá? Então nós temos quem? Pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Algumas pessoas não têm o palmar longo, por incrível que pareça, né? Não tem o palmar longo, depois a gente vai mostrar para saber se vocês têm ou não esse músculo, né? Eu tenho. Então vamos lá. Começando pelos dois músculos principais, que são o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. O flexor radial do carpo e flexor ulnar do carpo, eles vão sair da mesma origem, tá? Locais bem próximos. Então, só que um vai atravessar o antebraço pela una e vem para cá, para essa região, e o outro vai atravessar o antebraço pelo rádio e vai vir para cá. Esses dois músculos vão, ao contrair, fazer o movimento de flexão do punho, né? Eles movem os dedos? Não, ele move apenas os punhos, tá? Lembrando uma coisa aqui, o flexor radial do carpo está aqui, ó, passando pelo rádio e vai se inserir aqui onde o meu indicador está, vai fazer flexão e vai ajudar no desvio radial. O flexor ulnar do carpo vai ajudar na flexão e também no desvio ulnar, ok? Então, com isso, vale a pena a gente começar a comentar uma coisa importante. Nós temos músculos que são antagonistas em alguns movimentos. Por exemplo, flexor radial do carpo, que é esse aqui, flexor radial do carpo, ele vai fazer flexão e desvio radial. Por sua vez, os extensores radiais do carpo
vão fazer extensão, mas vai fazer também desvio radial, né? Se não entenderam, voltem o vídeo e assistam novamente. O músculo flexor unar do carpo, que está aqui, flexor unar do carpo, ele vai sair daqui do epicôndilo medial e vem até a parte lateral do carpo aqui. Ele vai ajudar na flexão e vai ajudar no desvio unar, né? O extensor unar do carpo vai fazer a extensão. Então nós temos o flexor unar do carpo fazendo flexão e o extensor unar do carpo fazendo extensão. Flexor unar do carpo fazendo flexão, extensor unar do carpo fazendo extensão. Esses dois músculos são músculos antagonistas, né? Mas olha só, apesar dos dois serem antagonistas, flexor unar do carpo, extensor unar do carpo, os dois fazem um único movimento. Eles se juntam para fazer um movimento de desvio unar. Ou seja, músculos que são antagonistas na ação do punho, flexão e extensão, eles podem se juntar e fazer um movimento de desvio unar, né? Isso chama-se de papel antagônico sinérgico. Vou repetir, papel antagônico sinérgico. Quando dois músculos que naturalmente são antagonistas numa articulação se juntam, ou seja, contraem em conjunto para realizar um outro movimento. Ok? Posso perguntar isso na prova? Vocês conseguem dar a definição? Acontece também com o flexor radial do carpo, fazendo flexão, e extensor radial longo ou extensor radial curto do carpo, que fazem extensão, mas os dois, quando se juntam, vão fazer o movimento de desvio radial. Ok? Então, anotem aí direitinho e entendam essa parte, tá? Já falamos dos dois músculos, né? Apenas a gente faz flexão e desvio unar, né? Aí nós temos agora, além dos extensores, como dos dedos aqui, nós temos os flexores superficiais dos dedos. Esses músculos, né? Na realidade é um músculo só que vai fazer a flexão dos dedos. Eles vão se originar no epicôndilo medial, né? Aí a gente já sabe por quê. Se a gente faz uma tarefa com muita força, muita pega, muito agarre, em alguns exercícios nós podemos desenvolver uma inflamação nessa origem dele, que a gente observa aqui, que está no epicôndilo medial, tá? A grande característica desses músculos, né, desse músculo e das suas inserções, né, é que elas vão se inserir apenas na penúltima falange. Então a função desse músculo, além de flexionar o punho, é de flexionar apenas as falanges dessa forma aqui, né? Esse movimento final de agarre, em que você faz esse movimento aqui, é uma ação do flexor profundo dos dedos, tá bom? Se você observar aqui, não sei se dá para observar, a inserção ela é bifurcada, tá? Ela vai se inserir nos ossos de forma bifurcada, porque por baixo vai passar o tendão do flexor profundo dos dedos, ok? Então, vamos falar agora do músculo flexor profundo dos dedos. O músculo flexor profundo dos dedos, como eu falei, ele vai flexionar as últimas falanges,
as últimas falanges aqui em cima, né? Algumas pessoas têm a capacidade de contrair os extensores dos dedos ao mesmo tempo e contrair apenas os flexores profundos dos dedos, que dá esse efeito aqui, ó. Você acaba utilizando apenas o movimento de flexão do músculo profundo, flexor profundo dos dedos, certo aqui? Isso porque alguns movimentos aqui estão sendo travados por conta da ação dos extensores, tá bom? E uma coisa importante, o músculo flexor profundo dos dedos, ele não se origina no epicôndilo medial, ele já está mais profundo e vai se originar na face anterior da ulna, ok? Então esses músculos aí, eles não sofrem, eles não geram um estresse muito grande lá no epicôndilo medial, ok? Então, pulando mais um aqui, a gente vai falar sobre o músculo palmar longo, né? O palmar longo é um músculo que vai estar mais superficial e vem até a parte da palma da mão. Vocês vão ver aqui que é interessante você fazer um movimento aqui, né? Um movimento aqui, e você consegue visualizar a ação do tendão do palmar longo, né? E ao lado está o flexor radial do carpo, né? Então a gente consegue visualizar esses dois tendões aqui. Algumas pessoas não vão ter esse músculo, que é o palmar longo, né? Se você não tem o palmar longo, deixa aqui na descrição do vídeo, dizendo: olha, eu sou uma pessoa que não tenho o músculo palmar longo, ok? A ação dele basicamente de todos os flexores, flexão do punho, ok? Vamos agora para os flexores, né? Que a gente já falou, flexor do punho. Nós temos um flexor longo e um flexor curto, tá? Vamos falar por enquanto só do flexor longo do polegar, porque é esse músculo que a gente vai utilizar, porque a gente está abordando os músculos que saem do antebraço para o cotovelo, sai do antebraço lá no cotovelo para o punho, ok? Nós temos depois um flexor curto que está aqui também nessa imagem, mas a gente vai falar dele daqui a pouco, tá bom? Função dele de flexão, 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 flexão do polegar. Então, nós terminamos aqui a parte dos músculos que realizam o movimento do punho e dos dedos. E agora nós vamos falar dos músculos que vão realizar movimentos da mão e dos dedos, mas esses músculos basicamente vão sair da mão já e não vão sair mais do antebraço, tá? Bom, existem duas áreas e é importante a gente saber, né? A mão, ela é dividida em 4 partes, né? A gente tem palma da mão, a gente tem dorso da mão, né? Nós temos duas eminências que a gente chama de eminência tenar, que é essa área voltada para a base do polegar, tá? Então nós temos 4 músculos que a gente vai ver cada um deles, e a eminência hipotenar, né, que possui 3 músculos que vai controlar o movimento desses dedos. Esses músculos são adutor mínimo, adutor, a gente vai ver o nome deles todos daqui a pouco, mais à frente, ok? Então temos a eminência tenar e a eminência potenar, que são a base da mão humana, ok? Então, nós temos esses músculos aqui. Esse músculo dorsal interósseo são da parte posterior, ou seja, da parte dorsal da mão, e os outros todos são da parte da palma da mão, tá? Esses músculos interósseos a gente vai ver eles de um por um. Então nós temos aqui nessa
nessa disposição, nós vamos organizar e mostrar para vocês de um por um. Vamos lá. Os interósseos, eles vão atuar do segundo ao quinto dedo, e a função dele é o que? Fazer a abdução dos dedos. A abdução dos dedos. É ele que auxilia a fazer a abdução dos dedos, inclusive a saudação vulcana de vida longa e próspera, quando a gente utiliza apenas 2. Ok? Então, esses músculos fazem esse movimento de abdução dos dedos. Na palma da mão, né? Na palma da mão, inclusive eu vou usar até a mão esquerda, que é exatamente essa mão que está aqui do lado, né? Então, a mão esquerda está aqui do lado da mão. Então nós temos, ó, se vocês observarem na imagem, vocês vão ver que existe uma diferença entre, olhem aqui a imagem agora, o cursor onde eu vou mexer, ó. A gente observa que tem lateralmente um músculo e mais medialmente outro músculo, mais medialmente um músculo e mais lateralmente outro músculo. Então esses músculos vão fazer basicamente o que? Um vai fazer a parte de abdução, os que estão mais laterais, e os outros vão fazer o movimento de flexão. Tá? Ele vai ajudar na flexão e o outro vai ajudar na abdução do movimento. Tá? Então, nós temos o abdutor do mínimo, né, que está aqui. Nós temos também o flexor curto do polegar, que está aqui, ó. Ó. Os flexores estão mais para dentro e os abdutores estão mais para fora, né? Porque quando eu puxo aqui, os abdutores eles puxam mais para cá. Então, quero fazer um movimentozinho de abdução, né? Abdução. E posso fazer também a flexão dos dois, ó. Voltei para a posição normal, flexão, voltei para a posição normal, flexão, faço extensão dos dois, extensão, flexão, extensão, flexão e abdução, 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 abdução e flexão e extensão. Tá? Então vocês vão identificar facilmente esses movimentos para o polegar e o dedo mínimo. Tá? E temos também um outro músculo, que é o músculo adutor do polegar, porque nós temos os abdutores. Então nós temos também, se temos os abdutores e temos os extensores e flexores, o polegar também tem o seu adutor, né? Adutor, senão eu não conseguiria voltar com ele para cá, né? Ok? Então ele vai dessa área toda aqui e faz a adução do polegar. Tá acabando, pessoal, tá acabando. E temos também um outro músculo. Isso aí, esse músculo tem uma importância muito grande no que diz respeito à nossa evolução. Por quê? Esse músculo, ele permite que a gente faça a oposição de dois dedos da mão, que é não só o dedo mínimo, como o polegar. Esse movimento de oposição, pessoal, ele faz esse movimento para cá, esse movimento para cá, com o polegar, e esse movimento para cá também com o dedo mínimo. Então nós temos aqui esse movimento aqui, ó, com o dedo mínimo. Esse movimento de oposição, ele vai permitir o quê? Ele vai permitir que o meu polegar toque basicamente em todos os dedos da mão. Então, ó, aqui, aqui, aqui e aqui.
isso é de suma importância para o ser humano, principalmente em manipular ferramentas, manipular e fabricar ferramentas, né? Algumas pessoas, alguns evolucionistas dizem que essa habilidade que o ser humano tem na mão, a mão humana, tem uma habilidade que diferencia muito dos macacos e dos símios, né? Por não conseguir realizar esses movimentos, a capacidade de fabricar algumas ferramentas, elas são basicamente nulas nesses outros animais. E temos aqui outros músculos. Lembra-se que a gente fazia na membrana interóssea, a gente tinha os músculos que faziam a abdução, né? A abdução desses dedos aqui. Nós temos músculos que a gente chama de lumbricais, né? Lumbricais, que basicamente auxiliam na ação de adução, né? Então, para que eu faça isso, eu tenho que manter esses dois músculos aduzidos, esses aduzidos, ele relaxado e os outros em abdução e adução, ok? Então, pessoal, nós chegamos aqui ao final do membro superior, tá? É muita matéria. Aconselho vocês darem uma estudada e assistirem a uns vídeos que eu vou postar para vocês sobre cinesiologia e anatomia funcional, tá? Eu não sei quando a gente vai retomar essa aulas presenciais. A minha ideia era continuar com essas aulas presenciais e levar vocês ao laboratório lá na morfologia para continuarmos mostrando as peças, né? Eu espero que pelo menos para membro inferior a gente consiga fazer algo de diferente para vocês, né? E é isso. Vamos ver como é que a gente desenrola isso. Estamos chegando agora ao fim da matéria da segunda avaliação, que é membro superior, tá? E vamos aguardar um pouco o que é que a reitoria vai decidir para saber sobre as nossas aulas presenciais ou se vamos levar todo o semestre dessa forma remota, ok? Então, agradecendo a vocês aí a paciência por quase 1 hora de aula, tá bom? E utilizando os músculos da mão e do punho, desejo a vocês vida longa e próspera. Tchau!